Bem-vindos! Gente, isso me parece incrível. Eu não sei se esse rapaz teve um lapso ou o que aconteceu com ele. Ele não é muito esperto, o que eu não acredito, não acredito mesmo, mas ou ele realmente está muito ferrado, né? Talvez seja isso, porque já contamos outro dia e agora mostramos o que ele disse. Asensio, talvez alguém diga que não viu, mas o que esse garoto fez? E foi ali mesmo, ele perdeu a cabeça. Calma, é um comentário que não se faz. Que não se faz em público, porque ali você está em público, sobre o seu treinador. E mesmo que seja uma frase que pareça inocente, esses códigos não se quebram. Não pode ser, não pode ser. E espero que seja o típico. Todos já passamos por isso. Falamos algo e logo depois pensamos, por que falei isso? Já aconteceu com a gente ou não? Eu tento ser empático aqui com Asensio. Olha, quando ele foi, quer dizer, ele demonstrou ser um grande profissional e dar tudo para ir para o Madrid com aquela fissura que tinha, o problema que tinha na tíbia, depois com outro problema e tal. Mas é daí que vem tudo. É daí que vem tudo. Bom, vamos falar aqui sobre alguns movimentos do outro dia do Mbappé que estão me deixando impressionado. E o lance do Olysée, né, ou seja, que o Madrid estaria indo atrás do jogador francês do Bayern neste próximo verão por mais de 100 milhões. E não é qualquer um que está dizendo isso, não é qualquer um. Um cara bem informado sobre o Bayern, e não é qualquer um. Mas vamos por partes. Sobre Asensio, ele estava autografando camisetas e tal na saída do treino, ou na chegada, acho que era na saída, e de repente ele diz isso. Por que você não joga, Asensio? É o que eu digo. Acho que talvez, quando falou, ele tenha se arrependido, mas a verdade acabou saindo. Muitas vezes, quando você diz algo assim, vem tão de dentro que é puro impulso, não é? Você não pode dizer isso, pergunta para o Arbeloa, isso pergunta para o técnico. Você não pode dizer, você tem que ficar calado nessa hora. E de qualquer forma, com uma risada, já estava bom. E pronto. Embora seja uma frase, insisto, porque alguém pode me dizer, mas o que tem de errado? Embora seja uma frase em que, textualmente, literalmente, não está dizendo nada de errado, mas chama atenção. Que aí? Bom, olha, outro dia a gente lia na marca e dizia, acreditamos ou não acreditamos? E eu dizia, para mim é verossímil, para mim é verossímil. E não tem nada aí que me incomode muito a ponto de pensar que isso não é assim. E além disso, eu acho que o Jornal AS também hoje vai por esse caminho. Obviamente aconteceu alguma coisa, e aconteceu provavelmente o que ocorreu aqui. E bom, o Arbeloa achava que o técnico ia agradecer o esforço que ele fez no Madrid com mais chances como titular, mas não, e ele ficou puto, não. E depois cometeu o erro de não pedir desculpas a tempo. Ele só entrou na lista após pedir desculpas, mas depois deixou isso escapar. Não sei, deixem nos comentários o que vocês acham. Aliás, bom, o Militão já voltou, mas comentamos isso no vídeo anterior. Arbeloa disse que vai ser titular contra o Girona, tanto Militão quanto Camavinga e Jude Bellingham. 3 jogadores, cada um por seus motivos, que não são titulares. Ainda, neste momento da temporada, não são fixos. Militão porque está voltando de lesão. Bellingham volta de lesão e em sua posição, um jovem conquistou a titularidade. E Camavinga, bom, entra e sai. Vai precisar ganhar minutos para ver se substitui o Tchouaméni. Vamos ver isso no Allianz. E depois, todo esse asterisco que tem a Mavisca. Julia Mavisca. Poxa, vai a Mavisca? Cara, meu Deus. Camavinga, é que vieram as vogais a Mavisca? Meu Deus do céu. Camavinga é que em relação às vogais, meio que coincidem. É rima assonante, né? Bom, então é isso o que tem o Camavinga, né? Que ele não termina de, e depois a indisciplina tática dele, né? Que você não pode confiar nele, é que você não pode confiar nele. Mas enfim, sobre Militão, o Arbeloa falou, quer dizer, elogiou ele demais. Acho que todos nós concordamos. Militão, estando bem, é o melhor zagueiro do mundo. E é uma pena que nesse time ele tenha ficado entrando e saindo por causa de tantas lesões graves que teve.
Porque Asensio, que continuamos vendo na imagem, sim, e espero que não cometa mais erros, poderia ser perfeitamente um bom, muito bom quarto zagueiro do Real Madrid. Mas o Real Madrid precisa elevar o nível e não vão me dizer agora que o Militão no auge não é melhor que o Asensio no auge. Mas é claro, ou seja, aqui... Mas olha, é o Madrid. Só de estar no Madrid já é incrível. O que o Nacho fez durante tantos anos no Madrid é incrível. É incrível. E era o quarto zagueiro. E quando alguém se machucava, ele estava lá, né? E ganhar Champions, quando o Sérgio Ramos e companhia estavam lesionados. Olha, o Nacho com o Militão conquistaram a titularidade durante uma época em que no final do ano de 21 da temporada 2021, quando o Varane e o Sérgio Ramos se machucaram, né? Bom, vamos lá, mais sobre esses movimentos do Mbappé que eu tenho aqui. Tem coisas que são inacreditáveis. Vocês lembram dessa jogada? Vinícius vem correndo, dá uma freada, vem muito rápido, dá uma freada diante do Upamecano. E o que acontece depois é que quando a câmera abre, você pensa, onde será que estão os companheiros dele, né? E você vê que Mbappé, bom, enfim, o de sempre. Que Mbappé, em vez de entrar na área, fica esperando que os que vêm de trás ofereçam para o Vinícius. A opção que o Mbappé está oferecendo agora, que não é a de centroavante, a que o centroavante deveria oferecer ao Vinícius, nem de longe essa posição do Mbappé ou essa alternativa que ele está oferecendo ao Vinícius, é a que alguém de trás deveria oferecer. Alguém vai dizer que os meio-campistas ainda não tinham chegado. Desculpa. Se o Mbappé avança, eles chegam. Se não, além disso, né, o que você faz é gerar atenção com o Mbappé entrando na área. Talvez você até deixe mais espaço para o Vinícius. Se no final ele não conseguir te dar o passe nem finalizar, toca para trás. Mas não faça o Vinícius dar o passe para trás após correr tanto com o Mbappé parado. Parado. Olha só, o espaço enorme que o Mbappé tem aqui para oferecer outra alternativa. Difícil de qualquer jeito. Mas não sei, tentando explorar as costas dos zagueiros, que é verdade que estão parados, é muito difícil pegar as costas de um cara que está parado. Ou seja, que não seja um contra-ataque já bem armado ou estabelecido, né? Que, além disso, talvez você possa ter uma superioridade numérica, e não é o caso nessa jogada. Mas não sei, propõe alguma coisa. Mbappé parado, como sempre, né? Insisto e volto a dizer a mesma coisa, sempre deixando isso claro. Para mim, Mbappé parece, quer dizer, é muito difícil tirar esse cara, não colocá-lo como titular. Não compro essa de que ele seja um câncer, não compro nada disso. É um cara com 1 milhão de gols, o que mais faz gols no Real Madrid, mas também é muito... É verdade uma coisa. Quando ele joga, dizem que quando não participou, os outros fizeram mais gols. E quando ele joga, já não é assim, porque é ele quem marca. E o que isso gera? Bom, está claro que ele gera e está claro que ele faz os gols. Outra não, mas contra o Bayern fez um, ok. Mas cara, é que tem, de verdade, e eu não quero ir além, mas é que mais tudo bem, vamos também. É que tem movimentos que de verdade, isso aqui é uma foto, isso é uma imagem estática, uma coisa muito estática, em que, bom, aqui, nesse momento, seria um pouco oportunista fazer o que se faz na imagem. Eu dou esse exemplo porque acontece muitas vezes. Mas aqui, por exemplo, o 9 onde ele tem que estar, o centroavante, ali onde não tem ninguém, né? E ali está Mbappé colado no Vinícius. Pode ser que nessa jogada eles se aproximaram mais e pronto. Não vamos avaliar só por essa imagem, mas menciono porque já vimos isso várias vezes, há muita repetição. Destas imagens. E depois tem essa outra, cara. É uma corrida do Vinícius, porque ele chega na linha de fundo. Vamos ver se o vídeo carrega, porque isso sempre acontece. Ok. Beleza. Foi gravado da arquibancada. Lembram? Ele faz uma bagunça com o Upamecano, passa por ele e tal. E quando o cara... É sério, já tem 3 caras praticamente na pequena área e 2 com o Vinícius. Ou seja, o Vinícius chama a atenção de 2 caras. Sempre tem que ter, para um ponta como o Vinícius, o time adversário. Acontece o mesmo com o Madrid quando é o Luiz Dias ou o Olise. Sempre tem que ter um segundo cara ali, né? Mas é que tem 3 do Bayern ali e não dá para ver onde estão os do Madrid, nem mesmo. E agora vocês vão ver quem eram. É que caramba, ele tem que tocar para trás.
O Valverde já chega ali, o cara, de qualquer jeito, mas o Bellingham já está abaixado, dizendo, pô, toca pra mim. Não, Bellingham, você tem que se movimentar quando você os caras estão posicionando. O que não pode, cara, o que não pode é que enquanto o Vinícius está fazendo isso, o Mbappé ainda esteja lá atrás. Opciones de 9. Lo que no puedes. Bellingham, parado também, parado também. E o único que chegou um pouco mais perto da pequena área, depois de correr muito mais do que qualquer um desses dois, foi o Valverde, cara. Desculpa, é que é inacreditável. Mas aqui o culpado não é só o Mbappé, que tem grande parte da culpa porque é o 9, o que tem que pisar na pequena área. Bellingham, se o Jude não fizer isso, entra você. Não sei, de verdade. Desculpa, são coisas muito básicas. Eu acho que o Arbeloa sabe disso, mas ele diz, olha, mas ao mesmo tempo esse cara faz um monte de gols. Já não sei, mas outro dia o Mbappé, numa entrevista, reconheceu que não. É que se eu não defendo, é verdade que o time sente. Mas não é só não defender, cara. É que você não ocupa as posições básicas de 9. Não estou dizendo que sempre, mas em algumas ocasiões, poxa. Enfim, e claro, outro assunto do dia. Bom, o que eu estava dizendo, né? Diz esse senhor Christian Falk, Christian Falk, Hero Football, no Bild. É verdade que é o Bild, esse jornal que, bom, sempre foi um pouco sensacionalista e tal. Esse cara tem quase 400 mil pessoas seguindo ele. Especialista em informações do Bayern. E ele diz que o Real Madrid poderia fazer um grande esforço neste verão para contratar Michael Olise. Que Florentino Pérez ficou impressionado, sempre a mesma coisa, né? Ficou impressionado com o desempenho, o nível do garoto recentemente, como se a gente já não tivesse visto isso, como se a gente não soubesse quem é Olise, de verdade. Ou seja, eu não assisto muito futebol internacional, porque em casa já não tenho tempo para isso, porque senão, enfim, eu assisto o Madrid, um pouco do Barça e tal, vocês me entendem. Mas caramba, o Olise a gente já tinha visto. Poxa, claro que já tínhamos visto ele. Ou seja, muitos de nós dizemos que, se não está no mesmo nível, talvez até um pouco acima do Lamine Yamal, mas com muito menos marketing. Claro, agora estamos descobrindo ele e já querem pagar mais de 100 milhões pelo Olise. Mas o que é isso? Além disso, né, o Bayern vai deixá-lo sair, né? Que você leve ele. Um rival direto. Que brincadeira é essa? Por favor. Também vou dizer para vocês que esse aí veio do Crystal Palace por 50 milhões de euros. 50 milhões de euros. E mais um pouco, ou não, 60. Isso é de morrer. Hoje o Iñaki Angulo diz que, bom, ele dá como primícia e tal, que vão demitir José Ángel Sanches, que vão mandar ele embora, que vão demitir ele. Não sei se tem a ver, não ouvi o Iñaki, só vi como manchete, não sei se, entre outras razões, é por causa disso, enfim, o resto tanto faz. O Madrid nunca se interessou por esses caras, e agora quer contratá-los, como sempre fez. Só querem quando já valem mais de 100, né? Em vez de chegar... Bom, que nós também já fizemos isso bem em muitas ocasiões. Com Vinícius, com Valverde, com Rodrigo, ok, tudo bem. Mas que história é essa de dizer que o Olise é bom só porque vimos ele outro dia no Bernabéu? Enfim, tudo de bom para vocês, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, comentem e compartilhem. Tenho novidades interessantes para o próximo, vou deixar isso para o próximo, senão isso vai demorar muito. Beleza? O que foi? Tenha uma boa noite. Tchau, tchau.